Boa noite, amada igreja. Boa noite, povo de Deus. Aleluia. Que bom que você está na casa do Pai. Pode trazer ele, viu, gente? Se quiser, até na hora da palavra, se quiser trazer oferta aqui, não tem problema, não. Tudo bom, seu Otávio? Como é que tá? Olha os obreiros. Olha os obreiros nossos. Aleluia. Amados, antes de nós entrarmos com a palavra do Senhor, queria convidar a igreja a cantar uma canção muito conhecida entre os irmãos. Pode ficar sentado mesmo, mas que nós possamos adorar ao Senhor através dessa canção, em espírito e em verdade. Vamos louvar ao Senhor, porque essa canção tem tudo a ver com a mensagem dessa noite. Oh Espírito Santo. Não há lugar. Vamos louvar ao Senhor. Não há lugar melhor que o lugar que sinto que o Senhor está. Só neste lugar adora Ele. o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é questão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Aleluia. Como tudo Ele faz. Aleluia. Tudo que Ele faz é perfeito. Nada foge do seu controle. Tudo que Ele faz é perfeito. E é isso que nós vamos ver nessa noite na palavra do Senhor. Vamos começar lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Irmãos, hoje eu não vou pregar, hoje eu só vou ler a Bíblia. É muito versículo. Já vou até adiantar aos irmãos: não dorme, senão vou acender a luz, tá? Porque hoje nós vamos contar uma história. Não sei se quando você era criança contavam uma história para você dormir. E hoje nós vamos contar uma história da Bíblia, mas não é para você dormir. Essa história ela tem um final feliz, e é por isso que nós vamos contar nessa noite. E antes de contar a história, vamos ver o que a Bíblia diz, um versículo bem conhecido entre nós. Gênesis 3,15, que diz assim: eu porei inimizade, olha o que Deus diz a Adão e Eva e a Satanás: eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a sua cabeça
e você lhe ferirá o calcanhar. Isso que nós conhecemos é quando o homem e a mulher comeram no fruto, conheceram o bem e o mal. Deus chegou para ter uma conversa com a serpente, que é Satanás, e Deus chegou para ter uma conversa com Adão e Eva. E Deus falou para os três: haverá uma inimizade, uma intriga, uma contenda. E Deus está dizendo que haverá uma inimizade entre a descendência e o descendente dela. Primeiro Deus diz para a serpente: entre a sua descendência. Então Deus olha para Satanás e fala que haverá um conflito entre a descendência da serpente. O que é a descendência da serpente, de Satanás? São os demônios. Então o que Deus está dizendo para Satanás é: haverá um conflito entre a sua descendência, ou seja, os demônios, e o descendente dela. Aí Deus aponta para Eva. Então haverá um conflito entre a descendência da serpente, que são os demônios, e Deus olha para Eva e diz: e o descendente dela. Quem que é o descendente de Eva? Nós somos descendentes de Eva, porque foi o primeiro casal da terra. Então nós somos os descendentes de Adão e Eva. Mas Deus, Ele está especificando a um descendente. A inimizade, a intriga, o conflito haverá entre a descendência da serpente, os demônios, e o descendente dela. E a pergunta é: quem é o descendente de Eva? Quem? Jesus. Como que eu sei disso? Porque o próprio Deus disse que o descendente dela, lhe ferirá a sua cabeça. E Deus olha para a serpente e diz: e você, quando ele ferir a sua cabeça, você lhe ferirá o calcanhar. Nós sabemos que Jesus sofreu na cruz. Isso é o calcanhar do descendente de Eva sofrendo, porque é uma opressão, uma ação do inimigo que sofreu. O calcanhar de Jesus sofreu. É Deus dizendo que é uma dor. Mas em compensação, o que Deus está dizendo, que Ele irá ferir a cabeça. Ai, quase caí aqui. A cabeça da serpente, da descendência. Ou seja, quando Jesus nasceu e morreu numa cruz, espiritualmente, Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele feriu a cabeça da serpente. E a Bíblia diz que um dia o Pai e o Filho jogará os demônios, a descendência, no lago de fogo. Então Satanás, houve uma profecia lá no início, dizendo que do descendente de Eva, a cabeça da serpente iria ser esmagada. Então Satanás sabe que um dia a cabeça dela seria esmagada, porque Deus diz. Então agora Satanás irá fazer de tudo para que o descendente de Eva não nasça. Porque se começar Adão, Eva, Abraão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Elias, os profetas, Maria, João, Jesus, se Jesus nascer, vai ferir a cabeça, vai esmagar a cabeça da serpente. Então Satanás, ele vai fazer de tudo para que o descendente dela não nasça, porque o descendente dela vai esmagar a cabeça. Então ele começa a armar planos, a arquitetar planos, e os mais absurdos que a gente possa imaginar. Por exemplo, olha o que a Bíblia diz, esse é o capítulo 3, olha o capítulo 6, verso 4. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e eles lhes deram filhos. Esses foram os heróis do passado, homens famosos. Irmãos,
quando a Bíblia diz em Gênesis 6, filhos de Deus, é a mesma tradução de Jó, por exemplo, que Deus está dizendo anjos. Então a Bíblia diz que houve um relacionamento dos filhos de Deus, de anjos caídos, com homens. E desse relacionamento surgiu os nefilins. O que significa nefilins? Os gigantes. Sabe o que significa isso? É Satanás fazendo de tudo para... Ele não consegue eliminar a raça humana, porque Jesus iria vir. Então o que Satanás está tentando fazer? Uma nova raça, uma raça híbrida, que é a mistura de duas raças. Então o que nós estamos vendo são anjos caídos que tentaram e tiveram relação com a humanidade, e disso surgiram nefilins, que são gigantes. Porque Satanás pensa: eu não posso deixar o filho dela nascer, o descendente. Então ele começa a fazer de tudo para que isso não aconteça. Talvez você pense: nossa, mas como que anjo caído iria ter uma relação com humano? Eu não sei. Assim como eu não sei que a Bíblia diz que existia nefilins, gigantes. Um exemplo disso é Golias, que é de uma mistura disso. Deus, vendo tudo isso, Deus lança uma sentença sobre esses anjos esses anjos caídos que estavam fazendo isso, que está lá em Judas capítulo 1, verso 6. E quanto aos anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o dia do juízo do grande dia. Próximo. O 7. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplos. Então a Bíblia diz que Deus sentenciou esses anjos que estavam tentando fazer uma nova geração, uma nova raça. E Deus condenou, colocou correntes neles, e eles estão presos, esperando o dia que eles serão lançados no lago de fogo, porque eles tentaram colocar uma nova raça. O que eu estou falando não é uma certeza, mas é que muitos teólogos e mestres acreditam, e realmente parece que é, mas eu estou dizendo porque o que a Bíblia fala muito pouco, né? A gente não pode ficar falando muito. É uma tese que muitos acreditam. Mas isso mostra o desespero de Satanás. Ele fazendo de tudo para que Jesus não venha nascer. E a Bíblia diz que um dia Elias, ele foi para dentro de uma caverna e ele não queria mais viver. Ele estava com uma depressão profunda. E o clamor de Elias foi: Senhor, só restou eu entre os judeus. Só resta eu. Todos já foram eliminados por Jezabel. A pressão de Elias estava muito grande. Ele desejou a morte. E Deus chegou e falou para Elias: Elias, eu quero que você saiba que ainda existem 7.000 profetas que estão protegidos, escondidos em caverna. Por que Deus protegeu, cuidou, livrou 7.000 profetas? Porque Deus precisa cuidar de uma geração, de uma raça que iria nascer Jesus. E Satanás estava fazendo de tudo para eliminar, aniquilar a raça do povo judeu, os hebreus. Por isso que nós vemos uma perseguição aos judeus. Um exemplo disso, Hitler, que tentou eliminar os judeus. Há uma revolta no mundo espiritual de Satanás contra os judeus. Há uma guerra contra Israel. Por quê? Porque o Filho de Deus iria nascer desse povo. E Satanás estava fazendo de tudo.
para simplesmente Jesus não vir a nascer. Aí nós vamos contar agora uma história que ela é meio comprida, num livro da Bíblia que para muitos é polêmico, porque é o único livro da Bíblia que não se fala de Deus, não se fala de Espírito Santo, não se fala de Trindade, não fala. E para muitos acham um absurdo um livro inteiro não falar de Deus, está na palavra de Deus. Mas é um dos livros que eu mais vejo Deus. E nós vamos ler nessa noite. Está lá em Esther capítulo 2, verso 4. Que diz assim: a moça que mais agradasse ao rei seria rainha no lugar de Vaste. Esse conselho agradou ao rei e ele acatou. Ora, a cidade de Suzã havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por ela não ter nem pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei, confiada a Hegai, encarregado do harém. Irmãos, a Bíblia diz que um dia o rei Xerxes, ele chamou a rainha para o banquete. A Bíblia diz, que eu não vou ler para não ficar muito extenso, está lá no capítulo 1, que a rainha estava conversando com suas amigas. O rei chamou e ela falou: não vou, porque eu estou conversando com as minhas amigas. A Bíblia diz que o rei se revoltou com a situação e perguntou aos seus conselheiros: o que eu faço quando eu chamo a rainha e ela não aparece? Os conselheiros falaram: pela lei, o senhor deve expulsar ela do reinado. A Bíblia diz que o rei simplesmente tirou a coroação dela, tirou a coroa dela, tirou a posição dela e expulsou ela do palácio, do reinado. E ela foi expulsa. E agora, o rei Xerxes, ele precisa de uma nova rainha. Todas as mulheres virgens, moças, começaram a comparecer ao palácio para se tornar a rainha. E nisso tudo vai entrar a Esther, uma judia. O seu meio tio, Mardoqueu, pede para ela ir lá e tentar ser a rainha. Mas há um problema, porque Esther, ela é uma moça pobre, ela não tem realeza, ela não sabe se comportar como uma rainha. Ela tem beleza, mas ela não tem dinheiro, ela não tem poder, ela não sabe lidar com isso. E ela vai concorrer com um monte de moças muito bonitas, virgens, e muitas com muito dinheiro. E olha o que a Bíblia diz no próximo versículo: a moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e uma comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar no harém. Irmão, tem um homem chamado Hegai que cuidava do palácio. Ele se encantou com o carisma de Esther. A Bíblia diz que esse homem, ele se encantou tanto com Esther, que ele providenciou 7 moças para cuidar exclusivamente de Esther. Porque durante 1 ano, essas moças iriam ficar, se preparar, para daqui a 1 ano o rei chegar e o rei escolher quem ele queria. Quando aquele homem olhou Esther, ele se encantou com carisma, não sei, com a unção, com alegria, não sei. Mas a Bíblia diz que 7 mulheres ficou exclusivamente cuidando de Esther. E ele preparou a melhor comida para ela se alimentar. Ou seja, nisso aqui eu já começo a ver Deus. E olha o que a Bíblia diz no verso 17. Ora,
O rei gostou mais de Ester do que de qualquer outra mulher. E ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer outra das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e o tornou rainha no lugar de Vaste. Então o que a Bíblia diz é que o rei escolheu Ester. Agora Ester, uma mulher pobre, sem pai, sem mãe, sem uma realeza, ela se torna rainha. Isso porque Deus quis. Porque quando Deus quer algo, ninguém pode impedir. Não importa se não tem pai, se não tem mãe, se não tem dinheiro. Deus olhou e Deus quis que Ester fosse rainha. Então Deus usa Hegai para cuidar dela. Ela fica toda bonita, toda charmosa, bem alimentada. Quando o rei olhou e falou: nossa, é essa aqui. Em tudo isso nós vemos Deus e já vamos entender o porquê. E nisso vai entrar um outro personagem nessa história, o tio dela, lá no versículo 21. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que aguardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou a rainha Ester, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobriram que era verdadeira, os dois funcionários foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Então o tio dela vivia à porta do palácio. Ele estava lá e ele ouviu conversa de dois soldados que planejavam assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu vai lá e conta a sua sobrinha, que agora é rainha, Ester, dizendo: viu, fala para o rei que estão tentando matar eles. Quem falou? Falou o nome dos dois soldados. Fizeram uma investigação, descobriram e aqueles homens foram enforcados. Quando nós lemos isso, nós pensamos: agora chegou a hora de Deus honrar Mardoqueu, porque Deus que permitiu, que viu que Mardoqueu estava ali ouvindo a conversa. Então agora Ester já é rainha, agora Mardoqueu vai ser honrado pelo rei e Deus vai ser exaltado. Mas olha o que diz o próximo capítulo, capítulo 3. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Emedate, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvaram-se e prostraram diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles falavam, mas ele não lhe dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo que era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã, Satanás, procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Então o que nós vemos agora é Satanás pegando uma oportunidade da cabeça dele não ser esmagada. Amã tinha uma posição de autoridade dada pelo rei, e o próprio Amã decretou que toda vez que ele passar, as pessoas tinham que se prostrar diante dele. Mas judeu, Mardoqueu, não se prostra a homens, só se prostra a Deus. E aconteceu um problema com isso, porque isso irritou Amã, e disse: por que esse judeu não se prostra a mim? Eu coloquei uma lei, o rei aprovou, e ele simplesmente não vai se prostrar a mim. Já sei, eu vou matar Mardoqueu. Mas aí entra Satanás: não, você não vai matar Mardoqueu, você vai matar todos os judeus, porque
porque Jesus, o Filho de Deus, o descendente de Eva, não pode nascer. Então é a oportunidade de eliminar, de aniquilar o povo judeu e Jesus não nascer. Mas para isso acontecer, precisava da aprovação do rei. Então olha o que diz o verso 8. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo, rei, disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do seu império, cujos costumes são diferentes do de todos os outros povos, e não obedece às leis do rei. Não convém o rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, à disposição para que se execute esse trabalho. Ele oferece até dinheiro para o rei. E ele diz, e olha como Satanás age, desde o Gênesis capítulo 3, ele usa verdades com mentiras. Porque ele chega até o rei e fala: rei, tem um povo com culturas estranhas, porque eles não se prostam a deuses. Tem um povo com uma cultura estranha, que eles, e isso é verdade, eles têm uma cultura estranha, mas ele diz que aquele povo não obedece às leis do rei, e isso é mentira. Mas Satanás, ele artimanha para destruir o povo judeu. Então quando o rei ouve tudo isso de um povo que não está seguindo as leis do rei, e olha o que o rei vai dizer para Amã, verso 10. Então o rei tirou o seu anel, selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo, aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, no único dia, no 13º do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Então o plano de Satanás estava indo de vento em popa. Eles escolheram um dia, e naquele dia iria aniquilar, eliminar todos os judeus. O rei decretou, e decreto do rei é o que nós conhecemos como a Constituição hoje. Ela não pode ser violada. Quando o rei sela com seu anel, que é a sua assinatura, aquele documento, ele mesmo não pode voltar atrás. É a Constituição, é o que nós conhecemos e vimos muito acontecer hoje, a cláusula pétrea, que é simplesmente quando o presidente colocou a Constituição e aquilo ali não pode ser revogado. Agora há uma Constituição, há um decreto dizendo que todos os judeus seriam eliminados, seriam aniquilados, segundo a ordem do rei. Irmãos, sabe quando as coisas começam a perder o controle? Sabe quando você pensa que não tem como piorar, e piora? Porque no começo Deus estava honrando Esther, que não era uma nada, a rainha. Mas agora, e depois Mardoqueu foi lá e descobriu um plano para matar o rei, mas foi esquecido pelo rei. Agora nós temos uma rainha judia, então nós pensamos, nada vai acontecer com o povo judeu. Mas agora há um decreto do rei que não pode ser revogado, dizendo que todos os reis, todos os judeus, tal dia seria morto. Imagina o desespero de Mardoqueu, e a Bíblia narra esse desespero, está lá no capítulo 4, verso 1. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza, e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz.
Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em panos de saco e em cinza. É aquele momento que bate o desespero na gente. É aquele momento que os nossos olhos carnais diz que Deus está perdendo o controle, ou diz que Deus não está fazendo nada, ou diz que Deus não está vendo. Agora Mardoqueu, que tem sua sobrinha como rainha, está no pátio chorando, desesperado, com panos de saco. E a Bíblia diz que há choro e lamento por todo o reino dos judeus, porque simplesmente um dia todos irão morrer. E olha o que ele diz. E Esther está olhando ele, chorando. E Esther não está sabendo da situação ainda. Olha o que a Bíblia diz, verso 4. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou roupas para que ele vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitar. Então Esther convocou Atão, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la. Ele deu ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atão foi a Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta, no palácio real. Mardoqueu contou tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ela o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia, interceder em favor do seu povo. A Bíblia diz que Esther não sabia, e ela fica sabendo, e ela manda roupa para o seu tio, e o seu tio fala: não quero roupa, estou desesperado porque o meu povo vai morrer. Rainha Esther, intercede pelo seu povo, vai lá falar com o rei. É muito simples, ela é rainha, ela fala com o rei. Quantos casamentos e relacionamentos que a mulher que manda? Por que não seria esse aqui um caso desse? A rainha chegar e falar: rei, tem um decreto que você colocou e você está louco, matar o meu povo. Primeiro, o rei não sabia que era povo dela. Segundo, a rainha, ela não tinha autoridade nem para chegar perto do rei. Olha o que a Bíblia diz no verso 10. Então ela instruiu que dissesse o seguinte ao seu tio Mardoqueu, verso 11: tio, todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Essa pessoa será morta, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Tio, eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Agora Esther, fala para o seu tio: tio, você não está entendendo. Existe uma lei dizendo que ninguém pode comparecer à presença do rei sem que ele chame. Há uma lei na época: qualquer pessoa que entrar na presença do rei sem o rei chamar, a pessoa seria morta na hora. E o rei é um rei que cumpre a sua lei, porque um dia uma rainha não foi a jantar, ele expulsou a rainha. Então há um problema muito grande aqui. Esther está falando: eu não posso simplesmente chegar na presença do rei e clamar, interceder em favor do povo, porque eu não posso, e faz mais de 30 dias que o rei não me chama. E agora? Nisso começa a gerar um conflito entre o seu tio e a sobrinha, entre Mardoqueu e Esther. Mardoqueu não gosta da resposta, e olha o que ele diz no verso 13: mandou-lhe dizer: Esther, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você
e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, Esther, se não foi por um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esther, acorda, Esther. Você não acha que Deus tirou você lá de onde você estava para colocar você numa posição de rainha? Você não acha que Deus está fazendo tudo isso exatamente para este momento? Por que você está com medo, Esther? E olha a fé desse homem. Ele diz: Deus vai livrar o povo judeu. Ele não tem dúvida disso, porque há uma promessa lá em Gênesis, que o descendente de Eva esmagará a cabeça da serpente. Então Mardoqueu sabe que Deus, se não for por Esther, vai ser por outra pessoa. Ele protegerá o seu povo, ele protegerá os judeus. Mas o que Mardoqueu está falando é: Esther, você está tendo a oportunidade de entrar na vontade de Deus. Porque não é Deus que entra na nossa vontade, é nós que temos que entrar na vontade de Deus. Deus não precisa de nós para agir, Deus não precisa de nós para fazer. Se você não quiser entrar na vontade dele, ele vai usar outro. Mas o que ele está dando é a oportunidade de você estar no centro da vontade de Deus. É isso que eu e você estamos tendo todo dia. E olha a resposta de Esther, depois do sermão do seu tio. Verso 15. Então Esther mandou essa resposta ao seu tio: Tio, vai reunir todos os judeus que estão em Suzã. Jejuem em meu favor, não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. O que aconteceu com essa menina? Uma menina que chegou e falou: não, tio, eu não posso entrar, porque existe uma lei. Se eu entrar, eu vou morrer. O que aconteceu com essa menina? Falar com a pessoa certa. Quando você está acabado, quando você está no fundo do poço, quando você está fraco, quando você está mal, com quem você fala? Esther procurou um homem de Deus, Mardoqueu. Mardoqueu deu um chacoalhão em Esther. E agora Esther a outra: se eu tiver que morrer, eu morrerei, mas eu cumprirei a vontade do meu Deus. Eu vou fazer a vontade dele. Eu quero estar no centro da vontade. Se for preciso morrer, eu vou morrer, mas eu quero fazer a vontade do meu Deus. É essa maturidade que Deus quer de mim, de você. É esse nível de fé que Deus quer de nós. Não importa o medo, não importa a fraqueza, não importa as circunstâncias. Deus, qual é a sua vontade? Eu vou fazer. E vamos ver o que aconteceu. Capítulo 5, verso 1. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Chegou o dia. 3 dias se passam. Eu imagino Esther, aquela dor da ansiedade, aquela preocupação, ela toda arrumada. Chegou o dia. Eu imagino Esther começar a entrar na presença do rei, e os soldados à porta dizendo: rainha, a senhora não pode entrar, rainha. Você sabe da lei. Se você entrar, a gente vai ter que te matar. Eu imagino ela falando para os soldados: eu sei, mas eu vou. Se eu precisar morrer, eu vou morrer, mas eu vou entrar. Eu imagino aquela menina. Ela era uma menina, pegando a porta, abrindo a porta. O rei sentado no trono. Se o rei não estende o cetro, ela morre na hora. Se o rei estende o cetro, ela é perdoada. E olha o que a Bíblia diz. Verso 2. Quando viu a rainha Esther ali no pátio,
o rei teve misericórdia dela, estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. A Bíblia diz que quando Esther abre a porta, ela entra na presença do rei. O rei olha para Esther, ela está cheia de Deus. A Bíblia diz que ele teve misericórdia, ele teve compaixão. Na hora, ele estende o cetro. Eu imagino os soldados fazendo assim, ufa. Esther fica tão emocionada, ela vai e se prostra diante do rei e toca no cetro do rei, aceitando aquele perdão. Tudo isso tem um arquiteto fazendo tudo. A gente na terra, a gente tem medo, a gente sofre, a gente se acaba, a gente perde o sono. E Deus só fica assim, ó. Sim, faz assim, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Para que tanto medo, Esther? E quando Deus está no negócio, olha o que acontece. Verso 3. E o rei lhe perguntou: o que há, rainha Esther? Qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, vem com Amã a um banquete que eu vou preparar. Disse o rei: tragam Amã imediatamente, para que ela atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Quando bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: filha, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do meu reino, eu vou te dar. Esther respondeu: este é o meu pedido, este é o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhe preparei, então responderei à pergunta do rei. Naquele dia Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa, reunindo seus amigos e Zera, sua mulher. Amã vangloriou-se da sua grande riqueza, dos seus muitos filhos e de como o rei havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: além disso, eu sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar-me o rei ao banquete que lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã junto com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: manda fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado. Nela assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou Amã e ele mandou fazer a forca. Então vamos recapitular. O rei fala assim: Esther, o que você quer? Pode pedir, que seja metade do meu reino eu vou te dar. Esther fala: eu tenho um pedido primeiro. Eu queria fazer um jantar para você, rei, mas eu queria um convidado. Quem? Amã. O rei falou: tudo bem. Mandou chamar Amã. Amã chega. Quem está na porta do palácio? Mardoqueu. Todo mundo se prostra. Mardoqueu não se prostra. Isso irrita Amã, mas ele entra, eles jantam, eles comem, eles estão felizes conversando. Amã vai embora. Mardoqueu não se prostra. Ele chega em casa bravo com Mardoqueu porque não se prostrou, mas feliz porque a rainha Esther e o rei Xerxes chamam ele para um jantar. Então ele está todo, mas algo lhe preocupa: aquele Mardoqueu que não se prostra. A sua esposa e os seus amigos lhe dão uma ideia: por que você não faz uma forca? E amanhã você vai comparecer ao jantar que a rainha e o rei chamam você de novo, e você pede para eles Mardoqueu. Porque se o rei permitiu você matar todos os judeus, o rei vai permitir você matar um.
Ele falou a verdade. Ele passou a noite preparando a forca para matar Mardoqueu. E olha o que a Bíblia diz no capítulo 6. Naquela noite, Amã está lá preparando a forca. Naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e que lessem para ele. Então a Bíblia diz que Amã está lá fazendo uma forca para no outro dia Mardoqueu. Naquela noite a Bíblia diz que o rei não consegue dormir. O que será que está acontecendo para o rei não conseguir dormir? Será se tem Deus aqui? Vamos ver. Verso 2. Ele pegou e foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei. E ele pergunta: que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei aos oficiais. E eles responderam: Senhor, não foi feito nada com Mardoqueu. O rei perguntou: quem está no pátio? Ele ouviu. Quem está no pátio? Amã, fazendo a forca. Quem está lá no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais responderam: é Amã que está lá no pátio. O rei falou: pede para ele entrar. Verso 6. Entrou Amã e o rei perguntou: Amã, o que eu faço ao homem que o rei tem prazer em honrar? E Amã pensou consigo mesmo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso ele respondeu: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordene que traga um manto do próprio rei, e um cavalo que o rei montou, e que leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a algum dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles um manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isso é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O rei ordenou então Amã: gostei da ideia, Amã. Vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado lá junto à porta do palácio. Amã, não omita nada do que você mesmo recomendou. Então Amã, bravo, apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: é isso que se faz ao homem que o rei tem prazer em honrar. Esse é o nosso Deus, igreja. Ele estava preparando uma forca. Agora ele está andando pela cidade, levando Mardoqueu com um cavalo real, com um manto real, e Amã gritando: isso é o que o rei tem prazer de honrar. É ele que o rei tem prazer de honrar. Esse é o nosso Deus. O inimigo pode lutar, pode tentar fazer um monte de coisa, irmãos. Quando Deus quer fazer algo, ninguém pode impedir. A Bíblia diz que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Mas não acabou. Olha o capítulo 7. Chegou outro dia, o dia do jantar que a Esther pediu. Então o rei Amã foi ao banquete com a rainha. Enquanto eles estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: rainha, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do meu reino, isso será concedido. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Esse é o meu pedido e o meu desejo.
pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Ester: quem se atreve a uma coisa dessas? Aonde está o louco? Respondeu Ester: o adversário, o inimigo, é esse, é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. Percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Ester. Voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Ester estava reclinada. Então o rei exclamou: chegarei a ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença, em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isto, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Arbona, cagueta de Deus, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, que intercedeu pela vida do Senhor, rei. Então o rei ordenou: então enforca ele lá. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus. Porque às vezes nos falta fé. Porque às vezes esquecemos que Deus disse ao universo: haja e ouve. Porque às vezes achamos que Deus está perdendo o controle. Esse é o nosso Deus. E não acabou. Capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei deu à rainha todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei. Por Ester lhe disseram que era o seu parente. O rei tirou o seu anel selo que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Ester o nomeou para administrar os bens de Amã. Mas Ester tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano de Satanás, o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Ester. Ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas de Amã, filho do Agagita e Madata. Escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Ester, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhe parecer, e selem com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. Não podia ser revogado. A rainha Ester fala: rei, o meu povo, rei, o meu povo não pode morrer. Eu sei que existe uma lei. O rei falou: eu não posso tirar a lei. Faz o seguinte, pega o meu anel lá, vamos escrever uma nova lei. E nessa nova lei, ele manda os cavalos mais rápidos do reino, e em todas as províncias, revogando aquela lei, colocando uma nova lei, para ninguém tocar em judeu, porque Deus não quer, e quando Deus não quer, ninguém faz. E olha o que a Bíblia diz, no verso 15: Mardoqueu saiu da presença do rei, usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de púrpura de linho fino, e a cidadela de Suzã exultava de alegria. Agora Deus está honrando aquele povo.
E o plano de Satanás foi: eu quero aniquilar os judeus. Deus olhou assim. Olha o que Deus fez, igreja. Olha o último versículo. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. E muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Qual que é o plano de Satanás? Eu vou aniquilar os judeus. Qual que é o plano de Deus? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Se você quer aniquilar, eu vou multiplicar mais ainda os judeus. Deus usou tudo isso, não só para proteger os judeus, mas muitos se converteram ao Deus dos judeus, depois que viram todos esses sinais e todas essas maravilhas. Então sim, Deus está no livro de Esther todinho. E sim, Deus existe, Deus é real, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Porque tem uma canção que diz que o fogo nunca dorme, o fogo nunca se cansa, o fogo não se apaga, o fogo não morre, o nosso Deus não se cansa. Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus que quando tem uma multidão em frente do mar, Ele fala para o mar: abre mar, e o mar se abriu. Ele é um Deus que quando o povo estava com sede, Deus falou para a rocha: sai água e dá para o povo. Ele é um Deus que o povo estava com fome e maná caía do céu. Por quê? Porque nada é impossível para o nosso Deus. O Deus de Adão, o Deus de Eva, o Deus de Esther é o mesmo Deus que eu e você servimos. Por isso, nessa noite, vamos adorar esse Deus único, digno de ser adorado e exaltado. Se coloque em pé nessa noite. Vamos adorar ao Deus Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só Ele é digno de toda adoração. Nada é impossível para o seu Deus. Aumente a sua fé nessa noite. Aumente a sua confiança nele. Esse é o nosso Deus. Oh, Espírito Santo, adore em espírito e em verdade. Alegria. O Deus está aqui. Ele continua. Por isso te adoramos. Só o Senhor é digno. Continua trabalhando. Ele continua. Meu Deus. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Estás aqui, tocando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando
escuridão, meu Deus, você é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu deserto, esse é o nosso Deus, escuridão, esse é o nosso Deus, esse é quem Deus de promessas, escuta, Satanás, esse é o nosso Deus, meu Deus, esse é. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu único, digno, único. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Você pode declarar nessa noite: Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus não para, Deus é mais forte. Mas eu sei que eu já li muito, mas se liga. Põe para mim Mateus capítulo 1.
Nossa, valeu. Até descer aqui. Mateus capítulo 1, verso 1. Oh Deus, se prepara. Essa vem agora. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez, Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. O rei está nascendo, o rei está chegando. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, o rei está chegando. Manassés gerou Amon, o rei está chegando, o descendente está chegando. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Está chegando. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, e Satanás tentando parar. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eliezer, Eliezer gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Cristo nasceu, esmagou a cabeça da serpente, Satanás foi derrotado, o descendente de Eva nasceu e esmagou a cabeça da serpente. E num desespero, o rei Herodes falou: mata todos os meninos. Satanás falou: mata todos os meninos. Ele não pôde, mas não adiantou. O filho nasceu, morreu na cruz, ressuscitou, esmagou a cabeça da serpente. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Aleluia. Canta só o coro rapidinho, só para a gente finalizar. Nós temos 5 minutos. Aleluia. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Ele não dorme, ele não cansa. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Ele nunca é vencido. Esse é o nosso Deus. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que bom que você chegou à casa do Pai. E todo culto o Senhor te espera.
Segunda-feira às 7h30 nós estamos aqui. Domingo às 10 às 17h30 nós estamos aqui. Deus abençoe a sua vida. Convide alguém para participar desse culto, que o Senhor possa continuar falando conosco. Vá em paz em nome do Senhor Jesus. E se Deus é por nós, aleluias. E este rei veio a mim.